bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Escritora Rúvia. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer a resenha do livro Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro e da Cornélia Funke. O livro foi lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, se eu não me engano foi em junho ou julho de 2019, mas a questão é, eu estava doida para poder ler esse livro, porque eu já tinha visto várias pessoas comentando, sem contar que essa edição é linda, gente. Olha só essa capa, olha só isso. Aqui dentro do livro também é tudo muito bonito. Então tava o quê? Apaixonada para poder ler esse livro e eu achei a maior perfeição. É isso. Esse livro é o sinônimo de perfeição, porque é tudo lindo, a história também é super emocionante. Então é isso, chegamos ao fim do vídeo. Esse livro é uma perfeição e comprem! Brincadeirinha, gente, que o vídeo aqui vai ter muito pra gente poder falar sobre esse livro, que além de ser muito bonito, tem um conteúdo muito interessante. Eu vou ter essa discussão aqui com vocês, mas antes já aproveitem para vocês poderem se inscrever aqui no canal, de dar muito like no vídeo, que isso me ajuda demais, que mais gente tenha a oportunidade de conhecer o canal, de que mais gente vai conhecer a Escritora Rúvia. E assim a gente cresce e já ative o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta tem vídeo novo aqui no canal. Em 99% das vezes, quando um livro é adaptado para poder virar um filme ou uma série, muitos leitores às vezes não gostam, falam que o filme tem falhas, que não é 100% igual e reclamam, gente. Essa é a minha realidade. Se você, leitor, fã de um livro, fã de uma saga literária, você vê aquela adaptação, você vai gostar, mas talvez não completamente. Você sempre vai falar assim, tem como melhorar, tá faltando isso, tá faltando aquilo, esqueceram de mostrar tal cena, tá faltando coisa. Então o leitor sempre vai ter essa questão de preferir o livro. Mas se for o contrário, e se o filme vier primeiro que o livro? Porque esse é o caso do Labirinto do Fauno, que primeiro veio o filme e anos depois chegou esse livro. E no caso do Labirinto do Fauno, eu queria dizer que ficou um trabalho muito impressionante, que eu ia lendo o livro e eu sentia como se eu estivesse lendo o filme na minha cabeça, de tão parecido e idêntico que ficou. Palmas para os autores, porque eles arrasaram. A Cornélia Funke fez um trabalho excelente nessa adaptação do filme para o livro, e mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais disso, que eu ainda vou comentar um pouquinho mais da história. Para quem não sabe, o livro conta duas histórias, uma que se passa aqui no mundo dos humanos e uma outra mais fantasiosa, no reino das fábulas, e assim, mais de magia. E essas duas histórias vão se unir em certo ponto do livro. E a primeira história vai contar a história da Ofélia, uma garotinha de 13 anos, que ela mora na Espanha na década de 40, com a Segunda Guerra Mundial, com o fascismo no país, e ela está se mudando com sua mãe para casa de seu novo padrasto, que o pai dela era um costureiro que morreu, e sendo assim a mãe dela se casou de novo com um capitão do exército, um cara muito mau. Então a Ofélia não fica muito feliz com essa mudança, que ela não consegue gostar desse novo pai dela, do padrasto dela, que ela consegue ver que ele é uma pessoa má, que ele tem um caráter muito ruim. Tanto é que ela tem uma impressão de que ele é um lobo, que ela não consegue confiar ou gostar nele. E ela também fica muito preocupada, porque a mãe dela está grávida desse novo marido. E ela vê que a mãe dela está muito cansada, que ela está passando muito mal. Então, de certa forma geral, a Ofélia não está muito feliz com essa mudança. Ela não está muito feliz de ter que lidar com esse novo pai, porque ele é muito malvado. Ela consegue sentir essa essência ruim dele. E ele é uma pessoa bem diferente de seu pai, costureiro, que tinha uma alma muito boa e caridosa. E esse novo lar da Ofélia, para onde a menina acaba se mudando, fica perto de uma floresta misteriosa que esconde seus segredos em um moinho abandonado. Tem um ar meio misterioso, talvez um pouco assombrado, mas para a menina Ofélia, todo esse cenário vai encantar demais ela, vai encantar esse ar inocente de criança dela, de fantasioso, dos livros de contos de fada que ela lê. Então, de certa forma, essa parte da mudança, dessa questão da floresta, é um ponto que acaba agradando a Ofélia. E além dessa história da Ofélia que a gente vai conhecer no livrinho, também tem uma história mais fantasiosa, com algumas criaturas fantásticas, que a gente também vai conhecer aqui nessa narrativa, que é a história de um povo que morava no mundo subterrâneo, uma coisa mais ligada à magia, a essa questão da fantasia e imaginação, e também vai ter como cenário essa floresta e esse moinho abandonado ao redor da casa da Ofélia. Em certo ponto, essas duas histórias, a da Ofélia e essa história aí mais fantabulosa, fantasiosa, vão se unir através de uma tragédia. A trama desse livro é basicamente a mesma do filme O Labirinto do Fauno, lançado em 2006 pelo diretor Guilherme Del Toro. Então é basicamente, se você já viu a história do filme, você já vai estar familiarizado com a história do livro, que é uma história emocionante e bela e com um teor bem trágico que você acaba chorando no final. Inclusive, o filme fez muito sucesso na época em que foi lançado. Ele concorreu a 6 prêmios do Oscar e levou 3 estatuetas dos prêmios dos quais ele estava concorrendo.
Inclusive, um dos prêmios que o Labirinto do Fauno estava concorrendo era o melhor filme de língua não inglesa, mas infelizmente ele não acabou levando essa estatueta para casa. Mas, de qualquer forma, o filme é excelente, fez muito sucesso, um sucesso que é merecido. E o livro, eu sinto que ele conseguiu captar toda essa essência do filme. Então, por serem duas histórias basicamente parecidas, já que a trama é a mesma, eu já sabia muito bem o que esperar, o que iria acontecer. Mas eu fiquei muito emocionada enquanto eu ia lendo pela forma que a Cornélia Funke conseguiu retratar essa história que a gente conhece das telinhas para os livros, essa adaptação, essa transformação que ela fez na história ficou muito bom e me emocionou. Mesmo eu sabendo que já ia acontecer, não sendo nenhuma novidade para mim, foi uma história que tocou e mexeu bastante comigo. Eu gostei muito da forma que a autora conseguiu adaptar essa história, transformar essa história tão conhecida para um livro. Querendo ou não, os recursos que você tem para poder fazer um filme e escrever um livro são totalmente diferentes. São duas plataformas bem distintas. No filme você tem os atores, tem um roteiro que indica as falas ou como o ator, como tal personagem está, se ele está feliz, está triste, se vai estar falando bravo ou não. Também tem equipe de figurino, de cenário, de fotografia, de efeitos sonoros, etc. O filme é uma coisa muito visual e sensorial. Por exemplo, tem uma cena trágica, algum filme, uma cena bem triste. Tem aquele diálogo lá que já toca você bem no seu coraçãozinho. E o pessoal ainda coloca aquela trilha sonora para poder criar esse efeito de tristeza mais dramático, para emocionar o telespectador e o público. Então, é uma tarefa muito difícil de você pegar todo um filme e transformar para um livro. E eu achei que no caso do Labirinto do Fauno, que é uma história muito densa, muito emocionante, eu senti que a autora Cornélia Funke ela conseguiu fazer isso com maestria, porque não é fácil você pegar todos os elementos visuais e sensoriais de um filme para poder transformar em um livro. O livro ficou tão bem feito, tão lindo e tão perfeito que se eu não soubesse que o filme foi lançado antes, eu poderia muito bem achar que esse livro que deu inspiração para o filme que todo mundo conhece. E além da história em si, que é muito emocionante, eu também fiquei apaixonada com essa edição que Intrínseca fez, que a capa é dura, é muito lindo, a lombada também tem essa cor, e dentro das páginas você consegue encontrar algumas ilustrações, você vê todo o carinho e detalhe que eles fizeram. E também dá para notar uma diferença na diagramação das páginas quando é a história da Cornélia, que é mais ou menos nesse estilo, as páginas são nesse estilo, e também quando é uma fantasia... E essa daqui são o estilo das páginas, quando tem a história lá do mundo fantasioso, do mundo lá, das criaturas mágicas. Tem até essa diferença na diagramação da página, que eu não sei se vocês conseguem reparar, por exemplo, procurar aqui. Aqui é uma página normal da história da Ofélia, e aqui é uma página que conta a história desse mundo fantabuloso, fantasioso. Tem até esse cuidado com a diferença nas páginas. Então, dá pra ver o cuidado que a editora teve, até nos mínimos detalhes, que é muito lindo. Então, essa edição em si é impecável, eu fiquei apaixonada com o trabalho da editora, dá pra ver que a Intrínseca se preocupou com todos os detalhes, é simplesmente lindo e eu me arrisco a dizer que esse é o livro mais lindo que eu tenho da editora. E outra coisa que acabou me agradando também ao longo da leitura é a narrativa do Labirinto do Fauno, que é muito fluida. Você pega o livro e vai lendo, você não sente uma coisa maçante, aquela vontade de parar. É uma leitura que vai fazendo você querer continuar lendo, mesmo você continuando a história. É uma história muito emocionante que te prende, você pega o livro e vai lendo. E nem a questão dele ser pequenininho, você tá tão envolvido na história, nesse universo criado, que você vai lendo. E a história em si é uma história muito bonita, que a gente tem um olhar inocente de uma criança da Ofélia, em contraste com as crueldades do mundo, com a crueldade do período em que a Espanha está passando com a questão do fascismo. Tanto é que o padrasto dela é um capitão que luta contra os guerrilheiros que estão tentando fazer oposição ao político, à situação política do país. Então tem esse contraste muito grande da inocência do olhar de uma criança com toda essa crueldade e ruindade da humanidade do mundo presentes no padrasto dela, no sistema político que o pessoal está lutando lá na Espanha. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar muito like no vídeo, que isso ajuda mais gente a conhecer a escritora Ruven, do canal ficar mais conhecido. É um sinal para o YouTube que você gostou desse vídeo, então o YouTube vai recomendar ele para mais pessoas. Ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta tem vídeo novo aqui no canal. E compartilhe esse vídeo daqui com seus amigos, com aquele seu amigo ou amiga que é doido por leitura, que ama ler, que sempre tá atrás de uma indicação. Que sério, gente, esse livro vale super a pena, é uma edição muito bonita e a história em si também é linda. É um livro perfeito, sério. Se eu pudesse definir uma palavra desse livro, é perfeição. Perfeição deveria ser o sinônimo desse livro, porque é maravilhoso. E aproveita e me conta aqui nos comentários se vocês já tinham lido esse livro, se vocês tinham falado ouvir dessa edição,
Se vocês ficaram com vontade de ler, quais são suas expectativas, bora ter esse bate-papo, essa troca de ideias, que eu adoro conversar com vocês. Obrigada e até a próxima!